E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso estudo, lá no edital do Enem a gente tem lá algumas substâncias moleculares, é interessante que ele fala. Além de falar dos três tipos de ligação, ele também dá algumas substâncias especiais lá. A primeira que aparece lá no caso das substâncias moleculares é o hidrogênio molecular, o H2. Então, a gente vai ver nessa aula algumas informações importantes que vocês precisam saber do H2. Não será tudo, tá, pessoal? Será mesmo só uma coisa básica, só pra gente não passar em branco nessa parte do edital lá. Então, o hidrogênio, a gente não vai voltar a falar do hidrogênio lá na frente, a gente vai falar da questão energética dele, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, em relação ao hidrogênio molecular, o que vocês precisam saber é que é incolor, ele não apresenta cor, tá, pessoal? Ele é inflamável, ou seja, ele pega fogo com facilidade. Como você pode ver ali a imagem à direita, a gente tem um cilindro de gás de hidrogênio, onde está logo de cara o símbolo lá de fogo ali, chame. Então, deve-se tomar cuidado ao manusear esse gás. Ele é inodoro, ou seja, pessoal, ele não tem cheiro, a gente não consegue captar o cheiro do gás de hidrogênio, tudo bem, do hidrogênio molecular. Ele é insípido, tá, pessoal? Tem gosto desagradável, tá? Não é muito agradável. Tudo bem? Então vamos continuando aí. Suas moléculas são pequenas e apolares. As moléculas do hidrogênio molecular são pequenas, até porque elas são formadas pelo hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Tem número atômico 1, tem apenas um elétron, só tem o subnível S, só tem a camada K, então ele é extremamente pequeno, né? Então ela é uma molécula pequenas e apolares. Ela é apolar justamente por causa da geometria. A geometria ela é linear, como vocês podem ver na imagem, como é formado por dois átomos de hidrogênio e o hidrogênio possui a mesma eletronegatividade, né, cada átomo, eles buscam a mesma intensidade. Isso resulta numa molécula apolar, porque os vetores se anulam. E, como ele é uma molécula apolar, sua geometria não é linear, eles interagem por força de London, ou seja, a dipolo induzido, que são as forças que interagem as moléculas que são apolares, tudo bem? É uma das forças intermoleculares que a gente estudou aí, tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, voltem lá. E devido, claro, né, pessoal, devido a ele ser apolar, ele é o que? Insolúvel em água. A gente está careca de saber que a água é uma substância polar, tudo bem? Ela tem polos, por causa do oxigênio, tá? Que é muito eletronegativo. A gente sabe que acaba até a água ter até uma estrutura angular, como a gente já viu. E devido ao hidrogênio molecular ele ser apolar, então ele não tem interação com a água, não é solúvel em água, tá? Suas moléculas são leves e escapam da gravidade do planeta, tudo bem? Então, devido às moléculas do gás de hidrogênio serem extremamente pequenas, leves, elas dificilmente ficam muito tempo aqui no nosso planeta, tá? Quando muitas vezes quando a gente forma ou libera gás de hidrogênio, elas rapidamente escapam da nossa atmosfera porque a gravidade não tem tanta força sobre ela, tudo bem, pessoal? Não é à toa que o universo ele é formado aproximadamente por 89% do elemento hidrogênio, tá, pessoal? Muito está relacionado a isso. Alguns dos fatores, tudo bem? Existem outros. É um combustível não poluente, pois ao realizar a combustão libera água e energia, tá? Por isso que o hidrogênio é olhado com muitos carinhos, é falado com muitos como se fosse o combustível do futuro, tudo bem? Justamente por causa disso, ele, como na combustão dele libera-se apenas água e energia, então não polui tanto como os demais que são utilizados hoje. A gente vai trabalhar essa questão energética do hidrogênio mais para frente no canal. Suas moléculas se condensam a 20 Kelvin em 1 atm, tá? Extremamente pequena temperatura, tudo bem? Onde ocorre a passagem do estado gasoso para o líquido, muito pequena mesmo. Olha uma coisa interessante, o hidrogênio líquido, pessoal, tem densidade de 0,070 gramas por centímetro cúbico. É a menor densidade que tem, tá, pessoal? Extremamente pequeno, tá? Praticamente tem muito pouca matéria ocupando volume, um determinado volume, tudo bem? E tem a maior entalpia específica que existe. Por causa disso, é utilizado junto com o oxigênio como combustível do ônibus espacial. Devido a ele ter entalpia, ele tem uma quantidade de energia considerável, hidrogênio, pessoal. E ele é usado como combustível dos ônibus espaciais. Não só ele, tá, pessoal? Existe outro, mas ele é usado como um dos combustíveis dos ônibus espaciais. Dando prosseguimento ao nosso estudo de substâncias moleculares, a gente está vendo nesses blocos de aula, pessoal, algumas substâncias moleculares que aparecem no edital do Enem, tá? Então, se aparece, é importante a gente dar o quê? Pelo menos um comentário sobre ela, tá? Então a gente vai ver o HCl. Então vem comigo. Quais informações que preciso saber do cloreto de hidrogênio? Primeira coisa, os outros nomes, tá, pessoal? O HCl é também chamado de cloreto de hidrogênio, gás clorídrico, também chamado de cloridreto
e também chamado de ácido clorídrico, tudo bem? São vários e vários nomes que o HCl tem. Outra informação interessante, pessoal, é que ele é um gás incolor, ou seja, pessoal, não apresenta cor, né, logicamente. Outra informação básica, ele é não inflamável, diferente do gás hidrogênio, que era extremamente inflamável, esse aqui não é inflamável, tudo bem? Outra coisa importante, pessoal, ele é extremamente tóxico e corrosivo, então tome cuidado quando for trabalhar com essa substância, tudo bem? Caso vocês venham fazer um curso de química ou trabalhar em algum laboratório ou qualquer outra forma de que trabalhe com esse tipo de substância. Outra coisa interessante, pessoal, é que ele é extremamente solúvel em água, pessoal. Cerca de 450 litros de HCl por litro de água, tá? É quase um absurdo de como esse cara é solúvel em água, tudo bem, pessoal? Outra coisa interessante, sua solução aquosa chama-se ácido clorídrico. Então, quando você vê o nome ácido clorídrico, não está falando do HCl dissolvido em água, tudo bem? Dentro de solução aquosa, em água, tá bom? Outra coisa importante é que ele é um ácido de arrênio. O ácido de arrênio, na teoria, a gente vai estudar no canal, vou criar uma playlist aqui com o tempo, vocês podem procurar. Ou seja, ele, quando jogar em meio aquoso, ele se ioniza e libera o H+, ou H3 ou mais, que a gente chama de hidrônio. Também a gente vai estudar ainda a teoria de ácido e bases de arrênios aqui no canal. Tudo bem? Outras informações importantes, pessoal, a fabricação. Na indústria ele é preparado por síntese direta, onde eu faço reagir o H2, que é o gás hidrogênio aí, com um Cl2, o gás cloro, aí eu formo o HCl, tudo bem? Existe outra forma de preparo simples que é em laboratório, tá? A partir do cloreto de sódio, nosso sal de cozinha, onde eu reajo o cloreto de sódio mais o ácido sulfúrico, formando o sulfato de sódio e o HCl. Tudo bem? São algumas das formas, além de outras e outras, que a gente pode formar o HCl. Outras informações relacionadas agora ao uso, tá? O ácido clorídrico ele é usado na hidrólise de amido e proteínas. Ele também é utilizado na produção de corantes, de tintas, couros, e além de outras coisas, tá? Na limpeza de pisos e parede, de pedras ou azulejo, usa-se o ácido muriático, que é o ácido clorídrico impuro. Então, o ácido muriático, pessoal, quando você compra aquele pequeno líquido para fazer a limpeza aí do seu piso, da sua casa, tudo bem? A gente compra o ácido muriático. Nada mais é do que o ácido clorídrico impuro, tudo bem? Então, eu acho que é um exemplo mais clássico do ácido clorídrico que a gente tem no nosso dia a dia, mais próximo de todos nós. Além, claro, né, pessoal, talvez uma das melhores coisas que existe nesse mundo, que é comer, né, pessoal? Quem não gosta de comer, meu Deus, coisa mais maravilhosa que existe. O ácido clorídrico, ele é o encontrado no suco gástrico, dentro do nosso estômago, tá? A sua função lá, pessoal, é ajudar na digestão do alimento. Então, quando você come, lá no seu estômago, o ácido clorídrico que está dentro do ácido graxo vai te ajudar na digestão dos alimentos. Bacana, né, pessoal? E hoje a gente vai ver o oxigênio molecular. Vamos ver algumas estruturas, algumas informações, na verdade, físicas, questão estrutural e tantas outras informações atômicas e assim por diante dessa molécula aí. Então vem comigo aí, pessoal. Começando com algumas características atômicas do oxigênio, do elemento oxigênio. A gente sabe que o elemento oxigênio tem número atômico 8 na tabela periódica. Como a gente sabe, o número atômico ele representa a quantidade de prótons que você tem no núcleo do átomo. Então ele tem 8 prótons. Por consequência, ele tem 8 elétrons também, pessoal. Como a gente sabe que todo elemento é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Se variar, e forma os íons lá, cátio ou ânion, dependendo se vai ganhar ou perder elétrons. Tudo bem? Primeira informação importante. Outra informação importante, o oxigênio tem 3 isótopos, pessoal. O que são isótopos? Como eu já falei para vocês no nosso curso lá de atomística, isótopos são átomos do mesmo tipo de elemento químico, no caso, nosso elemento é o oxigênio, que possui o quê? Massa diferente. Eles possuem o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, só que a massa dele é diferente. A massa é diferente por quê? Porque varia o valor de nêutrons, tudo bem? O valor de nêutrons no núcleo do átomo. Isso que varia e faz a massa ser diferente. Como a gente sabe, a massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então você tem o oxigênio 16, o oxigênio 17 e o oxigênio 18. O oxigênio 16 apresenta 8 nêutrons, e apresenta 8 prótons e 8 elétrons. O oxigênio 17 apresenta 9 nêutrons e apresenta 8 prótons e 8 elétrons. E o oxigênio 18 apresenta 10 nêutrons, apresentando 8 prótons e 8 elétrons sua estrutura. São os 3 isótopos que a gente tem do
do elemento oxigênio, tudo bem? Então vamos aí seguindo aí, galera. A distribuição eletrônica, como eu falei anteriormente, ele possui o número atômico 8, ou seja, ele possui 8 prótons, também possui o quê? 8 elétrons. Fazendo distribuição eletrônica de Linus Pauling, você ia ficar com um S2, 2S2, 2P4. Então, ele possui na sua camada de valência, ressaltando ela aqui, né, que é o último nível que a gente tem de elétrons preenchido, a gente tem ali 2S2 e 2P4. Se você for fazer a distribuição eletrônica e respeitar todas as regras que eu ensinei para vocês, o elétron ficando desemparelhado, preenchendo cada subnível de uma vez, aí vai lá, os elétrons vêm buscar desemparelho, vão tentar ficar desemparelhado, depois desemparelhado, e como não dá, aí emparelha tudo bem? Sempre lembrando com o spin contrário, aquelas regras que eu ensinei para vocês lá no curso de atomística. Você percebe que no último nível do oxigênio, o subnível S está preenchido, ok. Agora o subnível P não está preenchido. A gente sabe que a gente tem 3 orbital no P. A gente tem o PX, o PY e o PZ. O PX está completo, com exatamente 2 elétrons emparelhado aí, com spin contrário. A gente sabe que em cada orbital cabe o quê? No máximo 2 elétrons. Só que o orbital PY e PZ, pessoal, estão apenas com elétron. Então o que acontece? O oxigênio tem tendência ao quê? A fazer ligações químicas, preencher esse vazio que está no orbital PY e PZ, por carência de elétron aí. Então olha só que interessante, por isso que a gente diz na química que o oxigênio ele forma ânions. Por que forma ânions? Porque ele quer ganhar elétrons. Ele quer ganhar 2 elétrons para preencher o orbital PY e PZ. Então, dependendo de quem ele está ligado, pessoal, se ele estiver ligado com um metal, ele vai ganhar os elétrons do metal, e sempre será 2 elétrons que ele vai querer ganhar. Se ele estiver ligado com um não metal, um ametal, ele vai fazer o quê? Ligação covalente, onde ele vai compartilhar elétrons, no caso, ele vai fazer uma ligação dupla para preencher esses 2 orbital que estão com carência de elétrons, tudo bem? E o oxigênio, o elemento oxigênio, é classificado como um ametal na tabela periódica. Ele é do grupo 16, ou família 16, como o pessoal costuma dizer também, ou naquela nomenclatura antiga, 6A, tudo bem? Os elementos representativos principais. Tudo jóia, pessoal? Seguindo aí, pessoal, agora algumas características físicas, eles possuem alta eletronegatividade. A eletronegatividade do oxigênio é aproximadamente 3,5, mas você pode contar também 3,4. Eu contei 3,5, 3,4. Ou seja, pessoal, ele é um elemento extremamente eletronegativo. Como a gente viu, a eletronegatividade é aquela tendência de que átomos de elementos químicos, quando ligado, tendem a puxar o elétron para mais próximo de si quando fazem ligação. Então, como eu falei para vocês, só que se a gente estiver ligado a metal, o metal tem tendência de perder elétrons, só que a gente tem tendência a ganhar, ele vai puxar de vez o elétron para ele, vai formar uma ligação iônica. Se ele estiver ligado a um ametal que não seja ele vai o quê? Na ligação covalente, ele vai puxar aquele par de elétron para mais próximo de si, porque ele é um elemento mais eletronegativo, exceto ao flúor, tudo bem? Abaixo do flúor só temos o oxigênio como mais eletronegativo, então todo mundo que se ligar ao oxigênio vai perder o seu par de elétron, vai ficar mais próximo do oxigênio ou vai perder de vez se for uma ligação iônica. Agora, quando ele estiver ligado ao flúor, vai ser exatamente ao contrário, o flúor vai puxar o elétron para mais próximo dele, porque ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Tudo bem, pessoal? Só uma característica para lembrar. Ele possui um pequeno raio atômico, pessoal. O raio atômico do oxigênio é 66 picômetros. Até porque, como a gente viu, ele só tem 2 níveis de energia, pessoal. Então é bem pequeno mesmo as camadas deles. Então não tem como ele ter um raio atômico grande. Ele possui, pessoal, alta energia de ionização. Como a gente sabe que a energia de ionização é aquela energia necessária para me retirar um elétron de um átomo. Só que o que acontece, como a gente viu, o oxigênio ele forma ânion, quer ganhar elétron. Então, para perder elétron, precisa gastar muita energia. Se você quiser tirar o primeiro elétron do oxigênio, você ia gastar de 1.310 kJ por mol. Para tirar o segundo elétron, você ia gastar 3.388 kJ por mol. É energia pra caramba, pessoal. Então, não é fácil tirar elétron do oxigênio, tudo bem? Ele possui um ponto de fusão extremamente baixo, pessoal, que é menos 218 graus Celsius. Então ele passa do estado sólido para o líquido nessa temperatura aí. E o ponto de ebulição dele é menos 183 graus Celsius. Ou seja, pessoal, do estado líquido para o gasoso, nessa temperatura ele passa. E o que acontece com isso? A gente já sabe que o oxigênio molecular, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai ser o quê? Vai ser um gás de temperatura ambiente, porque o seu ponto de ebulição é menos 183 graus Celsius. Tudo bem? Então, como eu já tinha reforçado anteriormente no slide anterior, como o oxigênio possui um ponto de ebulição de menos 183 graus Celsius,
ele é um gás a temperatura ambiente, tudo bem? Na nossa temperatura ambiente de 25 graus Celsius, que a gente considera a temperatura ambiente, ele se comporta como gás. E o oxigênio também ele tem os três in, pessoal. Ele é inodoro, ele é incolor, ele é insípido. Inodoro é algo que não tem o que, pessoal? Não tem cheiro. Incolor, que não tem cor. E insípido é algo que não tem gosto. Tudo bem? Então, os oxigênios têm os três in, tá bom? Além do mais, o oxigênio ocupa 23% da massa atmosférica. O ar atmosférico, pessoal, é basicamente composto de oxigênio e nitrogênio. A grande maioria é nitrogênio, 23% oxigênio. E temos traços de outros gases lá, como monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros gases aí em diante. Ele é o principal gás, na verdade, ele é o gás da nossa respiração, né? Graças a Deus existe oxigênio, senão a gente não poderia respirar. Ele possui o que? Uma geometria linear, pessoal, como a gente pode ver aquela representação da molécula de oxigênio à direita de vocês. Ele possui uma geometria linear, onde os oxigênios estão fazendo uma ligação dupla entre si, formando uma linha, tudo bem? E como eles possuem uma geometria linear, o ângulo entre essas ligações é de exatamente 180 graus, tá bom? E por causa dessa geometria, por causa desse ângulo, pessoal, ele é uma molécula que é apolar. Porque a gente sabe, apesar do oxigênio ser extremamente eletronegativo, esse oxigênio vai puxar esse elétron para cá, que está ligado ao mesmo átomo, mesmo oxigênio. Então, o elétron vai ficar quase uniformemente distribuído entre eles, tudo bem? Então, esses vetores irão se anular. Isso vai resultar numa molécula do tipo apolar. Então, vamos agora ver algumas características atômicas, físicas do nitrogênio e também da sua molécula. Tudo bem? Tudo bem comigo aí, galera? Começando pelas características atômicas, tá? O nitrogênio, o elemento nitrogênio, os seus átomos, todos eles possuem número atômico 7. Como a gente sabe, o número atômico é a quantidade de prótons que a gente tem no núcleo do átomo. Então, você tem 7 prótons, tem 7 cargas positivas no núcleo do átomo. E como todo elemento é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, ele tem 7 elétrons, tudo bem? Em relação aos isótopos do nitrogênio, pessoal, existem vários isótopos, tá? Existem esses dois aqui que são, vamos dizer, naturais, e existem vários que são artificiais, tudo bem? Alguns têm alguns tempo de meia-vida de alguns segundos, para vocês terem ideia. Então, eu trouxe aqui apenas os dois naturais, tá? Que é o nitrogênio com massa 14 e o nitrogênio com massa 15. O nitrogênio com massa 14 ele apresenta 7 nêutrons na sua estrutura, 7 prótons e 7 elétrons. O nitrogênio com massa 15 apresenta 8 nêutrons na sua estrutura, 7 prótons e 7 elétrons. E o nitrogênio com massa 15, pessoal, ele tem uma abundância na natureza de 99,6. Basicamente, a totalidade de todo o nitrogênio da Terra é nitrogênio com massa 15, tudo bem? Que tem 8 nêutrons aí e 7 prótons. Tudo bem, pessoal? Em relação à distribuição eletrônica, pessoal, o nitrogênio, como a gente viu, ele tem número atômico 7. Então, ele tem 7 prótons, também vai ter o quê? 7 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele, fazendo a regra de Linus-Pauling, ia ficar 1s2, 2s2 e 2p3. Então, você observa que na última camada, que é a nossa camada de valência, que a gente costuma dizer, ele apresenta 5 elétrons na sua camada de valência. E se eu for abrir ela e colocar ela em nível orbital e representar esse orbital por caixinhas, a gente já tem a distribuição lá. Os dois elétrons, desculpa, ocupando o orbital S, tudo bem? E nós vamos ter o quê? Um elétron para cada orbital dos P. Como a gente sabe, o orbital, o subnível P ele apresenta 3 orbital, PX, PY e PZ. Então, o que você observa? Você observa que em cada orbital do nível P, você tem apenas um elétron. A gente sabe que a quantidade de elétrons que cabe em orbital são 2. Então, basicamente, o que? O nitrogênio tem a capacidade de receber o quê? Um elétron aqui, um elétron aqui e um elétron aqui. Por isso que o nitrogênio dos elementos que existem na tabela periódica, ele forma ânion. Ele tem tendência ao que? A ganhar elétrons. Ele geralmente vai aparecer como ânion 3-, porque ele precisa de 3 elétrons para completar 8 elétrons na sua camada de valência e se igualar a um gás nobre. Ele também é um ametal do grupo 15 ou 5A na nomenclatura antiga. Então, o nitrogênio, se ele estiver ligado a um não metal, pessoal, ele vai querer o quê? Ganhar 3 elétrons dele. Se ele estiver ligado a um ametal, ele vai querer fazer o quê? Ligação tripla, tudo bem? Para que ele consiga alcançar a estabilidade dele, tudo bem? Mas informação interessante que a gente tira da distribuição eletrônica. Características físicas, pessoal. O nitrogênio, assim como o oxigênio que a gente viu na aula anterior, ele apresenta alta eletronegatividade. A eletronegatividade dele
é 3 na tabela periódica, tá? A gente sabe que o máximo é 4, então ele é um dos elementos mais eletronegativos, perdendo aí para o oxigênio e o flúor, tudo bem? Ele possui um raio atômico pequeno, assim como o oxigênio. Ele possui raio atômico 75 picômetros, tudo bem? Ele também possui uma alta energia de ionização. Não é fácil você arrancar um elétron de nitrogênio. Você precisa para arrancar o primeiro 1.400 e o segundo 2.846 kJ por mol, uma energia bem considerada aí, né, pessoal? Ele apresenta baixo ponto de fusão. O ponto de fusão dele, ou seja, a passagem do estado sólido para o líquido, se dá a menos 210 graus Celsius, tudo bem? O ponto de ebulição dele também é baixo. Ele tem um ponto de ebulição de menos 196 graus Celsius. Essas fontes aí foi tirado do livro do Atkinson, tá? Que é o livro de nível superior. Lá os dados são mais confiáveis, tudo bem? Em relação ao nitrogênio molecular, pessoal, eu trouxe assim para vocês algumas informações. Ele é um gás incolor, tudo bem? Então, em temperatura ambiente, ele é um gás e ele não tem cor, assim como o oxigênio que a gente viu na aula anterior. E ele é o gás mais abundante da atmosfera, pessoal. Como a gente viu na aula passada, o oxigênio tinha uma porcentagem de 23% mais ou menos de abundância da atmosfera. O gás nitrogênio não, ele possui 76%, pessoal. Então, basicamente, quase toda a nossa atmosfera, o nosso ar aí, ele é formado de nitrogênio. A geometria dele, conforme vocês podem ver, é linear e o ângulo entre elas é de 180 graus. E a molécula é apolar. Por que apolar? Porque a gente tem o que? O nitrogênio ligado a nitrogênio. É o mesmo átomo de elemento químico, pessoal. Então, a gente tem a mesma eletronegatividade. Cada um vai puxar com a mesma força a ligação química e isso vai resultar que os vetores irão se anular e basicamente a molécula será do tipo apolar. Tudo bem, pessoal? Então, essas são algumas das informações do nitrogênio molecular. Tudo bem? Ainda existem muitas outras informações, tá, pessoal? Mas aqui é só uma, como eu posso dizer, uma parte geral mesmo. A gente vai ver mais sobre nitrogênio, somente na questão do ciclo biológico dele, a questão do ciclo de Harvey e assim vai. Tem outras informações muito interessantes que a gente vai ver posteriormente no nosso curso de Química. Então, pessoal, é isso. Forte abraço para vocês.